Nós já vimos que, convencionalmente, quando se pergunta como é que Deus se revela, no geral o cristianismo diz: existem as revelações comuns e as especiais. Entre as revelações comuns, que são duas as preponderantemente afirmadas, mais intensamente, está a criação, sobre a qual eu falei no nosso último encontro, dizendo que ela nos dá testemunho do sentido das coisas, mas ela não nos pega a Deus e nos apresenta a Ele, não nos toma pelas mãos e nos deita no colo do Eterno. Muito pouca gente fez essa viagem assim, via criação. E todos os que fizeram foram aqueles que inexplicavelmente desenvolveram uma fé pacificada e grata em relação ao sentido daquilo que tinha sido criado. São pessoas que não podiam falar nada além disso, mas podem dizer que foram pacificadas nessa entrega. O segundo meio de revelação comum, de acordo com a doutrina do cristianismo, tem a ver com a consciência, a criação e a consciência humana. O espírito como consciência, o coração como consciência, o coração como lâmpada do ser, como luz do ser, a consciência como iluminação interior. E muitas pessoas vão lhe dizer, obviamente, que Deus se manifesta na consciência. Se você me pergunta o que eu acho disso, eu direi que é claro que eu creio. Claro que eu creio que, assim como a criação dá testemunho de Deus, a nossa consciência também carrega um testemunho intrínseco acerca da realidade de Deus. A minha consciência não me diz quem Deus é. A minha consciência não chega a definir como Deus é, mas a minha consciência lateja. De dia e de noite, a minha e a de toda criatura humana no planeta durante todo o curso da civilização humana. Consciência produz esse latejamento no coração, na mente. A consciência diz sim, a consciência diz não. A consciência diz certo, a consciência diz errado. A consciência diz deve, a consciência diz não deve. A consciência diz vá, a consciência diz não vá. Só que a consciência é frágil. A consciência de um menino, em relação às coisas universais da vida, se comporta de maneira muito mais confiável do que a consciência de um adulto, treinado por qualquer que seja a cultura, a sociedade, ou traumatizado por qualquer que seja a experiência familiar. Por isso, Jesus falou da isenção das crianças na percepção. Criança é traquina, bota chiclete na sandália havaiana da vovó. Mas toda criança sabe que matar mata. Toda criança sabe os princípios universais da orientação da vida e não desenvolveu nenhum tipo de filosofia, nem de ideologia de nenhuma natureza para justificar a guerra santa, morte melhorada ou qualquer coisa do gênero. Mas uma vez que a consciência, que tem o seu estado mais sensível na natureza, nos momentos mais virgens da sua sensibilidade na infância, pode ir sendo cauterizada, insensibilizada pelo processo cultural, pela experiência linear da história, pelas nossas experiências traumáticas na vida, pelas nossas necessidades de sobrevivência que vão nos fazendo
transigir e matar, calar, diminuir o impacto da consciência. Ou seja, as doutrinações que a gente recebe também no curso da vida, doutrinações morais, religiosas, políticas, vão modelando a nossa consciência, ela vai perdendo o seu estado de sensibilidade original, ela vai ganhando crostas, blindagens, mil defesas, de modo que, a menos que a gente realmente chegue e a cauterize de vez por um projeto de violação da consciência, tantas vezes quantas ela se apresente, a gente passe por cima dela, a trilhe e viaje por sobre ela e determine que o que prevalecerá é o nosso capricho, o nosso desejo, a nossa ideologia, a nossa determinação ou o nosso culto à nossa própria necessidade de obter, de conseguir, de ganhar, de realizar, como sendo um absoluto superior a qualquer que seja outra impressão em nós, ouvindo de qualquer grupo humano para nós. Quando isso se estabelece e nem nós servimos mais para nós mesmos como paradigma de questionamento acerca das decisões que estamos tomando, e nem mais os grupos com os quais nos relacionamos servem de tal paradigma, porque a gente já estabeleceu em nós mesmos a fixação de que o que quer que me venha, não importa o que seja, os fins do meu atingimento sempre justificarão os meios pelos quais viaja a minha consciência. Aí, nesse estado, a voz latente da bondade de Deus na gente, da compaixão de Deus na gente, no amor de Deus na gente, na justiça de Deus em nós, vão morrendo, e a consciência cessa. Como cessa? Eu não diria que na maioria das pessoas cessou, mas num contingente crescente no planeta a consciência entrou em estado de dormência. E quanto mais dormente fica a consciência, menos chance as pessoas têm de se encontrarem com Deus, com elas mesmas, com o próximo e de desenvolverem qualquer afeto pela criação. Sem consciência reina uma sociopatia na gente, em todos os níveis. Eu me torno inafetuoso em relação ao significado de qualquer que pudesse ser o significado da criação e o sentido dela, e o meu significado no todo que foi criado. Sem consciência, eu me desafetuo de Deus. Deus não faz parte de nenhum processo de afeto pessoal em mim, tanto quanto todas as demais coisas vão morrendo no seu poder de me engravidarem de afeto. A consciência, portanto, assim como a natureza, que é testemunho de Deus, do significado de que existe propósito e objetivo na criação, a consciência martela em nós aquilo que a natureza propõe de fora de nós, a consciência propõe como natureza da graça divina plantada em nós, trazendo-nos a luz que nos ilumina e os molestamentos que nos salvam. A consciência, todavia, não nos delineia com clareza e com explicitações profundas qual é a vereda de Deus para o homem, mas deixa muito claro quais são as impressões digitais propostas nesse caminho, quais são as pegadas básicas do trajeto humano, mas ela é graça de Deus para comunicar a nós algumas dessas percepções que nos chegam como um testemunho silencioso, latente, constante e frequente da bondade de Deus em relação a buscar engravidar as percepções do homem. Mas a cultura, a civilização, os traumas familiares, as doutrinações religiosas, as ideologias políticas carregam o poder
de fazer com que essa latência original vá gradualmente se transformando em alguma coisa que a gente substitui por educação moral e cívica, pelas noções do politicamente correto, pelas moralidades explícitas, pelas éticas e pelas etiquetas anunciadas em sociedade ou por projetos políticos, de modo que quem tem a sofisticação de um conjunto social e de um Estado que quer ser a consciência do indivíduo, gradualmente, no curso do tempo, perderá a sensibilidade da sua própria consciência e elegerá o Estado, a sociedade, um partido político, a religião, ou qualquer que seja a entidade favorita, ou a potestade organizadora do mundo favorita pelo indivíduo, no âmbito social, cultural, religioso, ou em qualquer nível do horizonte imediato, elege-se um desses ou todos esses para serem a constelação das divindades que vão padronizando e determinando o que a gente chama de meu comportamento e nosso comportamento. Se no meio desse processo houver uma religião, a gente substitui o que seria a nossa consciência original pela consciência coletiva do grupo. Daí em diante, a sua consciência passa a ser a consciência desse grupo. Nesse dia, a consciência individual praticamente se foi e é substituída pela consciência da colmeia religiosa na cabeça da gente. Nessa mesma ocasião, inicia um processo de desvanecimento natural de um caminho simples na direção de Deus. Mas eu prossigo falando disso no nosso próximo encontro. Até lá, então.